A providência de Deus quis que nesse dia da festa de Santa Teresinha, a liturgia fosse essa. Esse evangelho é maravilhoso. Essa parábola que Jesus conta para os sacerdotes e os anciãos do povo, a elite religiosa, que não acolheu Jesus. Eles estavam tão convencidos de serem santos, essa elite, que se escandalizaram de que Jesus acolhesse no seu grupo, por exemplo, um publicano, um cobrador de impostos, Mateus. Se escandalizavam de que Jesus fosse misericordioso com os pecadores. E Jesus conta essa parábola que vai no coração do cristianismo e vai no coração, se querem, da vida dessa santa de hoje, Santa Teresinha. Ele diz: que vos parece? Jesus está contando uma parábola. A parábola é um negócio interessantíssimo, porque parece uma coisinha ingênua, simples, e se pergunta alguma coisa e as pessoas respondem e se condenam naquilo que elas respondem. Tá bom. Ele diz: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O tema da vinha de novo. Trabalhar na vinha significa: colabora comigo na salvação do mundo. Deus quer salvar o mundo não sozinho, mas através dos homens, e chama os seus filhos para colaborarem com ele. Trabalhar na vinha significa evangelizar, significa ter os sentimentos de Deus, significa ser santos. Vai trabalhar hoje na minha vinha. O primeiro respondeu: não quero. Falou não. Esses são os publicanos e as pecadoras, as prostitutas. Depois mudaram de opinião, se arrependeram e foram, acolheram o anúncio de João Batista, que chamava a penitência, a conversão, que preparava o caminho do Senhor. Acolheram, se converteram. Depois o pai dirigiu-se ao segundo filho, dizendo a mesma coisa: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E esse respondeu: sim, Senhor, eu vou. E não foi. Interessante que esse sim, Senhor, em grego, o texto original diz: ego kyrie, eu vou, Senhor. O vou está subentendido. Eu, Senhor, eu vou, Senhor. Quando o eu está na frente do Senhor, a gente não obedece, não faz a vontade de Deus. Também na minha vida, na tua vida, quando o nosso eu fica na frente de Deus, em primeiro lugar, eu não faço a vontade de Deus, faço a minha, faço o que eu quero. E Deus só serve se Ele fizer o que eu quero, ao contrário dos santos. Bom, Jesus pergunta para os anciãos, sacerdotes, os legistas, os fariseus: qual dos 2 fez a vontade de Deus? O que disse não quero, mas depois se arrependeu e foi? Ou aquele que disse sim, Senhor, eu vou, e não foi? E eles respondem: o primeiro fez a vontade de Deus. Aí Jesus tem a coragem de dizer isso: em verdade eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, estão na frente de vocês. Falou isso para a elite religiosa. Por quê? Porque é cobrador de imposto, é ladrão ou é prostituta? Não, porque sendo pecadores
se arrependeram e mudaram de vida. Aqueles que se achavam justos, que achavam que não precisavam de conversão, imagina, eu já sou um santo, eu não preciso de me arrepender do quê? Eu sou um cara maravilhoso. Esses recusaram, não acreditaram nem em João Batista, nem em Jesus. Bom, irmãos, além desses 2 filhos, tem um terceiro filho que disse: sim, Senhor, eu vou, e foi, e fez a vontade de Deus. Dá para saber quem é esse terceiro filho? Ele disse sim e foi, fez a vontade de Deus, trabalhou na vinha, derramou seu sangue, para que nós todos pudéssemos ser perdoados e pudéssemos ser curados da desobediência, do nosso egoísmo, que nos leva a desobedecer a Deus sempre. O hino, a Kênosis, a segunda leitura, é um hino cristão maravilhoso, que mostra o que Jesus fez. Sendo Deus, não reteve avidamente a sua dignidade, mas se fez homem, se fez escravo, se esvaziou a si mesmo e assumiu a condição de escravo e se fez obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a humildade de Deus é algo impressionante. O amor de Deus, que leva Deus a se esvaziar da sua glória. Jesus não deixou de ser Deus quando se fez homem, mas ele era tão humano que as pessoas podiam rejeitá-lo. Rejeitaram na cidade dele, Nazaré. Quem é esse cara? Ele pensa que ele é quem? Nós vimos ele crescer, jogar bola com a gente, ir na escola com a gente, rezar na sinagoga. Quem ele pensa que é? Porque a única vez que Jesus manifestou a sua glória foi na transfiguração. No Monte Tabor, eles viram aquela luz fulgurante, o rosto que brilhava como o sol, as vestes límpidas, né? E ali ele deu uma amostra grátis da sua glória, que ele renunciou para não assustar ninguém. Então, irmãos, por isso que São Paulo fala, não façam nada por rivalidade, por competição, mas tudo por humildade, considerando o outro superior a você, sem complexo de inferioridade. Quem ama, considera o outro mais importante do que ele. Quem ama pouco, considera o outro mais ou menos. Quem não ama, se considera sempre superior ao outro. E Cristo nos ama totalmente. Entrou na cruz no meu lugar, no teu lugar, para nos curar, irmãos, do nosso orgulho, desse câncer que mata o amor. O orgulho, a soberba, é um câncer que vai destruindo em nós a comunhão, porque a comunhão só é possível onde tem humildade, onde tem orgulho, soberba, onde um se acha superior ao outro. É impossível o amor, é impossível o perdão, é impossível dar a vida. Então, Jesus, o terceiro filho, nos curou da nossa soberba, nos curou. Pois bem, Santa Teresinha é também essa terceira filha, que sempre, em tudo, buscou a vontade de Deus, sempre obedeceu, porque estava cheia da santa humildade de Cristo. Vocês sabem que a história de uma alma, esse livro que ela escreveu já doente, e escreveu por obediência. Ela falou: eu não escrevo para fazer uma obra literária, sem saber que seria
a obra literária por excelência, um best-seller. Ela escreveu por obediência. A sua irmã, Maria Inês, era priora, e ela disse: Terezinha, você, em nome da obediência, escreva a tua vida. Sabia que era uma santa, e pediu, e ela, com sofrimento, com dificuldade, né, material precário, escreve a sua vida, sem saber que isso influenciaria a igreja inteira. Milhões de pessoas se converteriam por causa de ler a vida dessa menina e a santidade dela, porque sempre buscou a vontade de Deus. Em tudo, ela se esvaziou de si mesma, a semelhança de Cristo. Irmãos, e é impressionante como essa menina trabalhou na vinha. Ela tinha uns desejos, e ela fala: Deus nunca nos dá um desejo para não se realizar. Ela tinha vontade de ser tudo, missionária, pensava em ser padre, ela queria anunciar Jesus Cristo, né? Mas estava lá no Carmelo, e um dia ela falou: qual é a minha vocação, qual é meu lugar na igreja, onde é que Deus me quer? E ela, lendo a carta aos Coríntios, vendo o corpo místico de Cristo, que São Paulo fala, ela descobriu, falou: um corpo precisa de um coração. Esse coração, ele espalha o sangue pelo organismo inteiro. Achei minha vocação, eu quero ser o coração na igreja, o amor. Assim, é o amor que faz com que os santos sejam santos, com que os mártires tenham coragem de dar a vida por Cristo. Com todos os trabalhos da igreja nascem do amor. E essa santa descobriu qual era o seu lugar lendo São Paulo. Ela nunca teve uma Bíblia inteira na vida. Não tinha no Carmelo naquele tempo. Nós temos a Bíblia inteirinha, maravilhosa, na nossa casa, e quase não abrimos, quase não lemos. Se ela tinha tanta, ela falou: como eu gostaria de conhecer, de saber o hebraico e o grego, para poder ler os textos originais. Era uma menina inteligente e curiosa, né? Da boa curiosidade. Eu pensava hoje, se tivesse iPhone no tempo dela, não sei se ela seria santa, porque esse telefoninho está roubando de nós tanta coisa importante, para ler, para estudar, para conversar com as pessoas, né? Estamos ficando todos viciados. Então, irmãos, ser santo, desculpa, tem um negócio aqui, coisa sofisticada não dá certo, mas ser santo para Santa Terezinha é simples assim. Você quer ser santo como ela? Uma coisa só uma, não duas, nem três: fazer a vontade de Deus. Ponto. Eu estava pensando, irmãos, Deus não poupou nem ela nem a sua família do sofrimento. Sua mãe teve um câncer de mama, teve 9 filhos, 5 morreram e 4 4 morreram e 5 sobreviveram, as irmãs. E ela, foram todas 4 para o Carmelo, e 3 para o Carmelo, e uma, a Leônia, foi para um outro convento. E a sua mãe, quando estava, ela pequenininha ainda, ela vai para Lourdes pedir, Nossa Senhora de Fátima tinha aparecido já lá, vai pedir a graça da cura. Ela vai, reza, toma aquele banho, aquela coisa, e volta pior do que ela foi. E ela, que era outra santa, a Zélia Martã, ela fala: eu estou vendo que Deus não quer a minha cura,
A vontade de Deus é que eu caminhe para a morte. Ela entra na vontade de Deus com uma confiança, sem murmurar, sem pensar mal de Deus, sem pedir milagre. E a Terezinha, com 24 anos, tuberculosa, ela sofria tanto, tinha falta de ar, não conseguia respirar. Imagina você morrer afogado no seco. Era a sensação que ela tinha, não conseguia respirar. E foi emagrecendo, porque não conseguia comer. E nada tirava a dor, E ela fala, se eu não tivesse fé, eu não hesitaria um minuto em tirar a minha vida. Ela fala, temos que rezar muito pelos agonizantes. Porque ela fala, eu não sabia que seria possível sofrer tanto assim. Mas ela tinha feito um voto, uma consagração a Deus, tinha se oferecido a sua vida a Deus, para que Deus, através dela, fizesse a sua vontade e salvasse os homens. E Deus leva a sério as coisas que a gente pede. Deus não é surdo. E concedeu a ela essa graça dolorosíssima de sofrer pela salvação dos pecadores. Irmãos, ela tinha tamanho amor pelos pecadores que ela ficou sabendo, não estava no Carmelo ainda, estava em casa. Ficou sabendo de um condenado à morte, chamado Pranzini, um homem que tinha matado, um assassino. Ficou sabendo que esse homem estava com o dia marcado para ser guilhotinado e não estava revoltado e não estava arrependido. Ela começa a rezar por esse cara, começa a jejuar por ele e começa a acompanhar a caminhada dele até o dia da execução. Quando ela viu, ela ficou sabendo pelo jornal, que ele no cadafalso, o padre apareceu, ele pega o crucifixo e o beija e conversa com o padre. Ela fica tão feliz e fala, meu primeiro filho, como se ela tivesse com a sua oração, com as suas penitências, conquistado aquele filho para Deus. E ela fica felicíssima, e a partir daí ainda quer ser carmelita e oferecer toda a sua vida e seus sofrimentos para os missionários, para os pecadores, para todo mundo. Tá bom, irmãos? O fato é que ela cumpriu esse evangelho plenamente. Disse sim e foi. E espero que Deus nos conceda essa graça, a todos nós, de termos um pouquinho da sua humildade, da sua fé. Porque também o sofrimento bate na nossa porta. E Deus fala conosco na nossa história, nos acontecimentos. Santa Terezinha tinha a cabeça no céu, mas os pés na terra. Um cristão não é uma pessoa alienada, que vive no mundo da lua. Um cristão vive nessa terra, no meio dos problemas, dos sofrimentos, dos desafios, mas com a cabeça, o coração voltado para a vontade de Deus. Por isso, eles têm isso não é resignação, isso é fazer. Ela dizia, a minha vontade se funde com a vontade de Deus e torna-se uma vontade só. Ela se acostumou tanto a obedecer, a não buscar o seu interesse, mas o interesse de Cristo, que ela teve essa liberdade e essa santidade maravilhosa. Tá bom, chega. Vamos bendizer a Deus, que hoje nessa manhã nos reúne aqui e nos dá essa palavra, que a intercessão de Santa Terezinha, sua humildade profunda, sua obediência, o desejo de fazer sempre a vontade de Deus, possa ser derramado sobre cada um de nós. Porque, irmãos, a santidade nas pequenas coisas. Santa Terezinha, numa época do jansenismo. O que era um jansenismo? Era a doutrina de um tal de Jansênio, era um padre.
era de um rigorismo extraordinário. Tudo era pecado, tudo era sacrifício. A vida cristã era uma coisa pesada, dura, feita de mortificação. Ela não conseguia, ela não tinha nem saúde, nem força para aquilo. E Deus vai inspirar a ela a pequena via, o caminho para os pequenos, para os humildes, né? Ela se compara, ela fala: eu não sou uma águia, eu sou um passarinho em plume, mas eu tenho os olhos e o coração das águias. Eu sou muito frágil, muito pobre, muito pequena, mas eu ouso contemplar a Santíssima Trindade. Diz que as águias conseguem olhar para o sol sem queimar a retina. E ela olhava para esse sol que é o amor, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela era uma águia sim, ela se achava um passarinho, um pardalzinho, mas era uma senhora águia, né? Daquelas que, exatamente porque não se tinha em conta, era tão grande assim. Tá bom, irmãos, essa pequena via é o caminho do Evangelho, é o caminho que Jesus nos propõe. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim. Vocês estão cansados? Você não está aguentando a tua vida? A tua cruz está te pesando muito? Venham a mim, aprendam comigo, eu te ajudo, eu estou junto de você, eu te amo do jeito que você é, orgulhoso, desobediente, medroso, eu te amo assim. Deixa que eu te ajude, olha para mim, escuta a mim, me invoca, eu te ajudo. E você vai ver que esse problema que te assusta tanto, essa dificuldade que te apavora, não te destrói, porque eu ressuscitei, eu sou o Senhor, eu te amo. No fundo, irmãos, a santidade da Teresinha vem disso. Ela acreditava no amor de Deus até o fim, e morrendo com aquele sofrimento indescritível, ela termina, as últimas palavras dela: meu Deus, eu vos amo. Que beleza, a vitória da fé, do amor. Porque imagino que ela foi tentada a pensar mal de Deus naquele sofrimento. Não caiu, foi sustentada pelo Espírito Santo, pela Virgem Maria. Ela tinha a imagem da Virgem Maria, que uma vez ela teve uma doença grave, ficou neurótica, e ela foi curada olhando para uma imagem da Virgem Maria. E ela viu que a Virgem sorriu para ela, e ela imediatamente se sentiu curada, e nunca mais deixou de confiar na intercessão de Maria. E nós também, irmãos, podemos ser curados de muitos vícios, de muitos pecados, de muitas neuroses, olhando, sentindo que a Virgem é nossa mãe e olha por nós,